Olá! Eu sou a Mari. E eu sou o Lucas. Bem-vindos ao nosso canal novamente. E hoje nós vamos no provavelmente o ponto mais turístico aqui do Porto e o seu principal cartão postal. Sim, um dos mais bonitos. Que é a Ponte Dom Luís I e a Ribeira do Porto. Bora lá. Tchururu, tchururu. Começamos fazendo uma breve caminhada aqui de casa até a ponte. Chegando pela parte superior da ponte, que essa ponte tem 2 andares. A parte de cima para pedestres e pro metro, que passa a linha D, somente essa. Que é a linha amarela. Sim, que passa por Porto e por Gaia, Vila Nova de Gaia. Então, primeiro vocês estão vendo a travessia da ponte por cima. A gente começa vendo Vila Nova de Gaia, que é a nossa cidade vizinha aqui, separada pelo Rio Douro. Isso, exatamente. A gente está saindo do Porto e indo para Vila Nova de Gaia, neste trecho aqui, e vendo os dois lados da ponte. E aqui a gente também começa já a conseguir ver Porto. As duas cidades são bem parecidas nessa parte, porque estão as duas no morro. O rio passa bem no fundo do vale ali e as montanhas logo do lado são bem íngremes, então a cidade é bem, as duas cidades são bem penduradinhas nas montanhas do lado do rio. Terminando a travessia, a gente chega nos Jardins do Morro. Essa é uma pracinha aqui, um jardim, que muita gente gosta de vir, tanto turistas como locais. É um lugarzinho bem gostoso, o pessoal faz muito piquenique, leva umas brejas lá, uns vinhos. E é um dos lugares favoritos para ver o pôr do sol também. Muita gente já tava lá hoje esperando o pôr do sol também. Porque no horário do pôr do sol, à medida que o sol vai baixando, ele vai iluminar exatamente o porto ali, todas as casinhas e toda essa parte da ribeira do porto. Descendo a íngreme montanha. É uma ruinha bem inclinada. Pelas ruínas de Paralelepípedo de Vila Nova de Gaia, nós chegamos até a parte da ribeira ali, a rua principal que passa beirando o rio. Em Vila Nova de Gaia, primeiro. Isso. E aqui nós podemos ter uma vista do porto e de todo o casario que tem ali na ribeira, com seus restaurantes e um monte de turista já. E desse lado também temos vários turistas. Eu diria que a principal atração desse lado são as caves. Que são as casas das produtoras de vinho do Porto. O vinho do Porto que não é produzido em Porto. Não. É uma mentira! E as caves também não ficam em Porto. Mas a fama, quem levou foi o Porto. Mas é o seguinte, esses vinhos são produzidos no Vale do Rio Douro, que é o rio que de fato passa aqui. Elas são produzidas mais no interior do país. E tradicionalmente eles eram transportados de barco até aqui, onde eles eram armazenados nessas caves de Vila Nova de Gaia. E daqui eles eram exportados para o resto do mundo, e daí veio a fama do vinho do Porto. Aqui no Porto e bem ali na Vila Nova de Gaia também não seria adequado para o cultivo desse vinho por causa das condições climáticas. E o vinho do Porto é um daqueles produtos que você só pode chamar de vinho do Porto se ele for produzido na região do Vale do Douro. Nessas caves você pode degustar o vinho. Todas, acho que, se não todas, quase todas oferecem degustações de vinho. Então você paga lá um valor, as pessoas vão te contar da história daquela marca e do vinho do Porto de modo geral, e no fim eles vão te dar alguns produtos da marca para você poder experimentar. Nós somos turistas horríveis e ainda não fizemos esse passeio, mas quando fizermos, a gente vai trazer aqui para vocês. Depois desse passeio por Gaia, nós vamos voltar para Porto, passando pela ponte Dom Luís I de novo, só que na parte de baixo agora, onde passam carros e pedestres também. É muito mais difícil atravessar pela parte de baixo porque as calçadas são bem estreitinhas. A parte de cima é mais espaçosa para você passar a pé. Essa ponte começou a ser construída em 1881 e foi inaugurada em 1886 a parte de cima e em 1888 a parte de baixo. O engenheiro responsável por ela é o Théophile Serry, que era um belga, que já tinha trabalhado antes com o Eiffel, da Torre Eiffel. Você pode até achar que existe uma certa semelhança entre a estrutura dessa ponte e a estrutura da Torre Eiffel. Que essa também é toda em ferro. E logo que você termina de atravessar de Gaia para Porto, ou quando você chega em Porto mesmo ali na ponte, tem uma plaquinha, e vocês vão ver muitas dessas plaquinhas nos nossos vídeos, porque elas estão espalhadas pela cidade inteira. Eu sei que é bem comum aqui na Europa, que tem cidades muito antigas de países muito antigos, então tem muita história. Então tem essas
plaquinhas para a cidade inteira explicando um pouquinho de cada ponto desses. E bem ao lado da ponte do Dom Luís I, nós temos os pilares da parte norte da antiga ponte Pêncil, que existia nesse local antes da construção dessa ponte. Então a ponte Pêncil foi desativada e essa ponte de ferro foi construída no lugar, mas ainda tem os pilares aqui da parte norte, a parte que fica no porto, ainda estão aqui pra gente ver. Descendo um pouquinho aqui pela ribeira, nós temos muitos restaurantes e barzinhos e tal, é o que tem de principal aqui. Sempre tem artistas de rua e feirinhas dos dois lados da ribeira. Estavam tendo bastante feirinha, principalmente agora que é verão. E outra coisa que tem bastante aqui são os passeios de barco. São pequenos tourzinhos que você pode fazer nesses barquinhos pelo Rio Douro. E tem vários tipos de passeio, que é outro passeio que a gente ainda não fez. E a gente fica devendo aí. E seguindo um pouquinho mais para baixo aqui na ribeira, temos outra plaquinha turística aqui do porto, referente à obra Alminhas da Ponte, que é uma obra em relevo numa placa de cobre e referente à tragédia das Alminhas, que foi quando a Ponte das Barcas, que era a ponte que tinha aqui, antes ainda daquela outra que a gente viu agora, ela afundou durante uma batalha contra os franceses. E a história é que pessoas estavam atravessando a ponte, fugindo das tropas francesas de Vila Nova de Gaia para o porto, e a ponte cedeu sobre o peso de todas as pessoas e acabou morrendo muita gente afogada ali, portugueses e franceses. Depois dessa voltinha pelas ribeiras, a gente encarou as escadas famosas aqui. Suamos bastante. Vale interromper a Mari aqui para dizer, tem mais de uma escada que você pode pegar para subir, tem algumas ruas também que você pode usar para subir. Se você tiver com muita preguiça de subir a pé da parte baixa até a parte alta, até porque é bem puxadinho, você pode pegar o funicular, que é uma espécie de elevadorzinho que vai ali da parte de baixo da ponte até a parte de cima e custa €2,50. E aproveitando essa facilidade para subir e descer, lá do lado de Gaia tem também o teleférico de Gaia, que você também pode pegar para ir da parte alta até a parte baixa. Só que o funicular é um trajeto muito mais curto, o teleférico é um trajeto bem mais longo e com uma visão, imagino, bem melhor. A gente não foi em nenhum dos dois ainda também, mas eu acho que para observar a paisagem, o teleférico é mais negócio. Até porque vai dar para você ver melhor o porto. E depois de subir, a gente dá de cara com uma muralha medieval, que a gente quis emendar aqui para completar esse passeio para vocês. Porque ela fica bem pertinho, inclusive o funicular sai de frente nessa muralha. São as ruínas da muralha fernandina. Parece um pouco de maldade chamar de ruínas, mas é porque é só uma parte das muralhas que sobreviveu até os dias de hoje, que é esse pedacinho aqui e alguns outros pedaços que tem por aí na cidade, a maior parte dela não existe mais. Era uma muralha bem extensa que cercava a cidade. Sim, Porto era uma cidade murada nos tempos medievais, então ela era toda cercada por muro, isso que significa ser uma cidade murada, que ela é cercada por muro, gênio. Essa muralha era a segunda muralha da cidade. Era a muralha mais externa, que foi construída posteriormente, quando a cidade já tinha expandido bastante. Ela foi construída no século XIV e finalizada no reinado de D. Fernando, por isso o nome dela. E posteriormente, no século XVIII, ela e várias outras muralhas dessa época começaram a ser desmontadas para a construção das cidades mesmo, quando não tinha mais tanto propósito militar que elas tinham antigamente. Sim, por isso que agora só tem algumas partes da muralha ainda intactas, e essa é a parte que está mais conservada da muralha com essa torre. Então esse foi o nosso passeio de hoje, esperamos que você tenha gostado e te conhecer um pouquinho mais sobre o Porto. Aproveita e deixa nos comentários qual desses passeios que a gente não fez você ficou com mais vontade de fazer. E qual você acha que a gente devia fazer o mais próximo possível para trazer aqui para vocês? A gente ainda tá indo mais para lugares abertos por causa da situação atual, mas a gente quer fazer também alguns vídeos em lugares fechados. Inclusive, vocês podem ter notado em algumas das filmagens que dessa vez estávamos de máscara. Isso foi porque, apesar de termos filmado isso numa quarta-feira à tarde, já estava com bastante gente e bastante turista de vários lugares por aí. Então a gente achou que era mais sensato usar a máscarazinha no meio de tanta gente. Mesmo no espaço aberto, que aqui não está sendo utilizado muito. Não se esqueçam de deixar um gostei se vocês gostaram desse vídeo e se inscreverem no canal, assinar o sininho para saber quando tem vídeo novo nosso. E todas essas coisas de sempre. A gente se vê no próximo. Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tá longe. Tô com um chifrinho. Agora nós atravessamos a ponte pela... Lá.